Olá, buscadores de si, eu sou Cristiane Lima e venho trazer mais conteúdos sobre filosofia sistêmica, sobre as constelações familiares, para que a gente possa cada vez mais expandir a consciência e compreender que a gente tem muito que crescer, evoluir e ser potência no mundo. No vídeo anterior eu falei para você sobre as leis que regem as relações humanas. Uma delas é a lei do pertencimento, onde todos têm o direito de pertencer. Tem um vídeo super bacana, vai lá, deixa aqui para vocês assistirem depois. E hoje eu vou falar da lei da ordem e da hierarquia. É importante a gente compreender que essas leis que regem as relações humanas, elas servem para que a gente possa cada vez mais vivenciar de forma equilibrada as relações na vida. É muito difícil e é desafiador colocar todas essas leis na prática, mas quando a gente consegue, a gente ocupa um lugar de paz e tranquilidade porque a gente assume a nossa força na vida. E hoje eu vou trazer uma lei muito desafiadora também para que a gente possa se aprofundar, que é a lei da ordem e da hierarquia nas relações. Essa é uma lei super fácil da gente compreender porque a gente foi educado para respeitar os mais velhos. Quando a gente pensa em hierarquia, a gente familiarmente falando, a gente sabe que a gente tem que respeitar os mais velhos. Muitas vezes em famílias mais tradicionais ainda pede a bênção para a avó, para o pai, para a mãe. E é muito legal, muito interessante isso. Só que esse entendimento não traduz necessariamente os nossos comportamentos no dia a dia. E é por isso que a gente vai falar um pouco sobre isso. A lei da ordem e hierarquia faz a gente cada vez mais refletir que o mais velho tem precedência, que o mais velho é mais forte. Só que quando eu trago assim mais pro estreito, pro nosso íntimo, eu como mãe, quando eu olho pro meu filho, eu olho para ele e sei que eu sei mais do que ele na vida. Eu sei que eu tenho muito mais conteúdo para poder traduzir para ele. Mas quando eu olho para os meus pais, muitas vezes eu posso admitir que o meu conhecimento, toda a minha experiência de vida é superior, é maior e me faz muito mais poderosa do que o meu pai e minha mãe. E aí já começa o desequilíbrio. E aí já começa vários emaranhados na família, porque a gente gera movimentos de quebra, né? Quebra de hierarquia na família. Então, esse é um exemplozinho clássico que você pode fazer com você mesmo. Quando você olha, se você tiver filhos, quando você olha para os seus filhos, você reconhece enquanto mãe que você sabe mais do que eles. Mas enquanto filha, quando você olha para os seus pais, você reconhece que seus pais são mais fortes e mais poderosos do que você? Então vamos olhar para a lei da ordem e da hierarquia? Bom, quando a gente compreende que o mais velho tem prioridade no sistema, que o mais velho é mais forte, a gente naturalmente começa a ocupar o nosso lugar. E a constelação familiar, ela preza muito por isso, que cada um ocupe o seu lugar. Porque quando a gente ocupa o nosso lugar, a gente ocupa o lugar de força. E somente no nosso lugar que a gente consegue exercer a nossa força na vida. Então, dentro da hierarquia, tem os meus pais, tem os meus avós, tem os meus bisavós, tem os meus irmãos, né? Os filhos dos meus pais, que são os meus irmãos. Isso tudo traz com que a gente se reflita qual é o meu lugar. Então vamos pensar, a lei da ordem e hierarquia, ela não cabe apenas para o sistema familiar, ela também cabe para os sistemas organizacionais. Então, quando você está num trabalho, né, num serviço público, vou dar um exemplo assim, que você tá lá naquele departamento, então você tá 20 anos ali naquele departamento, então dentro daquele departamento tem suas ordens, tem suas regras, você pode tirar férias primeiro, né, mais do que os outros. Quando você, mesmo com 20 anos de experiência, vai para um outro departamento, ali você é o mais novo naquele departamento, então os mais velhos daquele lugar, daquele departamento, têm prioridade em relação a você. É importante a gente olhar, tá? Agora você pode perguntar assim, mas Cristiane, e quando alguém, o chefe é mais novo do que os funcionários? Existe a hierarquia por sabedoria, por conhecimento e por maestria. Esse é um outro nível de hierarquia, tá? Então, às vezes vem um chefe que tem conteúdos melhores para aquela empresa e ele, por ser mais novo, ele ocupa um lugar hierárquico, que também precisa ser respeitado. Agora vamos trazer para o sistema familiar. Quando a gente olha para o sistema familiar, para a lei da ordem e hierarquia, por mais que a gente tenha conhecimento sobre ela, facilmente a gente burla na relação com os irmãos, burla na relação com os pais, burla na relação com os avós, e a gente vai olhar um pouquinho isso aqui na prática, tá? Então eu vou aproveitar os meus bonequinhos aqui para poder representar, e vou representar o meu sistema familiar, ok? Então vamos lá. Eu vou trazer aqui o meu pai
e a minha mãe. No outro vídeo sobre pertencimento, eu falei bastante da importância de compreender que todos têm o direito de pertencer ao sistema familiar. E nessa lei do pertencimento, eu já trago aqui o meu irmão mais velho, que ele é filho do meu pai, ele não é filho da minha mãe, ele é filho apenas do meu pai. Então, o filho do meu pai, de uma relação anterior à minha mãe, pertence e tem o direito de pertencer ao meu sistema familiar. Então, ele está aqui. Dessa união entre meu pai e minha mãe, nasceu um filho natimorto, que foi o primeiro filho do casal. E ele pertence. Os filhos abortados e os filhos natimortos pertencem ao sistema familiar. Depois, teve a minha irmã, que nasceu, e depois da minha irmã, 4 anos depois, nasci eu. Eu sou a filha caçula desse sistema. Então, veja a hierarquia aqui. Dentro dessa hierarquia, entre os irmãos, eu sou a última a dar opinião. Se porventura, em algum momento, os meus pais precisarem tiverem necessidades especiais, não conseguirem cuidar da sua própria vida, organizar, tomar suas próprias decisões e escolhas, eu posso opinar aos meus irmãos, eu posso conversar com os meus irmãos, eu posso fazer uma reunião junto deles e dar a minha opinião. Porém, a decisão cabe ao irmão mais velho, cabe à irmã mais velha da relação. Então, a irmã mais velha em melhores condições de cuidar disso, porque eu tenho um natimorto, o irmão mais velho é só filho do meu pai. Então, no que diz respeito à minha família, pai e mãe, a minha irmã mais velha é quem toma as decisões. A decisão é dela. Assim como a decisão é dela, como também as consequências. Então, veja bem, as pessoas falam assim: Cristiane, mas se minha irmã é uma desmiolada, meu irmão é desmiolado, não tá nem aí pro meu pai e pra minha mãe, não quer saber de nada, eu que cuido. Eu entendo isso, tá? Porém, se ele quiser se eximir dessa decisão, se ela quiser se eximir de ficar no lugar dela, cabe ao outro irmão cuidar disso. Porém, respeitando os irmãos mais velhos. Muitos irmãos têm conflitos porque um quer tomar o lugar do outro, ou um quer saber mais do que o outro. E mesmo que eu, como caçula, tenha tido, mais oportunidade de estudar ou mais conhecimento do que os meus irmãos, mesmo com toda essa minha experiência, eu posso opinar. Se a minha irmã tomar uma decisão por ela, essa é uma decisão dela. E eu tenho que respeitar ordem e hierarquia. Dentro desse olhar todo, também trago um outro exemplo que é o seguinte. Vamos supor que um desses filhos aqui, esse natimorto, não tá, o meu irmão, que um desses filhos, vamos supor que vou colocar eu aqui, que eu vá para a vida, estude, trabalhe, tenha vários conhecimentos, busque muitos conhecimentos e quando volte para casa, eu volto acreditando que sei muito mais do que os meus pais e começo a querer ser mãe da minha mãe, dizendo o que ela tem que comer, o que ela tem que beber, como ela tem que se vestir, como ela tem que se comportar, como ela tem que se realizar na vida, criticando ela o tempo todo. Nesse momento, querendo ser mãe da minha mãe, eu quebro a lei da hierarquia. Eu preciso compreender que nenhum conhecimento, experiência que eu tenha é suficiente para quebrar essa lei e essa ordem. A minha mãe e meu pai serão sempre grandes diante de mim, diante dos filhos. Cabe a mim respeitá-los. Eu posso contribuir com a vida deles, eu posso contribuir com o viver deles. Porém, eu nunca posso acreditar que eu tenho que tomar conta deles como se eles fossem meus filhos. Uma outra forma fácil de burlar essa lei da ordem da hierarquia é quando os pais têm dificuldade enquanto casal, brigam, se questionam, não sabe se separa, se fica junto e fica ali numa briga constante e um dos filhos começa, exemplo, tá? Já estou em outro formato aqui. E um dos filhos começa a dizer que os pais têm que se separar. Eu não aguento mais essa briga. Mãe, você tem que se separar do meu pai. Não sei por que você está com ele ainda. O que você está fazendo nessa relação? E começa a interferir na relação do casal. Quando um filho faz isso, ele está quebrando a hierarquia e ele está prejudicando a própria vida. Um filho que se mete na relação dos pais, ele quebra a hierarquia e se prejudica nas suas próprias relações, no seu próprio poder na vida, na possibilidade de ganhar seu dinheiro. Por quê? Porque quando um filho toma partido da mãe ou do pai, ao tomar partido de um dos dois, naturalmente ele exclui um. Então, se eu tomo partido da minha mãe, quer dizer que eu estou excluindo meu pai. Se a minha irmã toma partido do meu pai, ela quer dizer que ela está excluindo a minha mãe. Logo,
qualquer que seja o filho que tome partido de mãe ou de pai, além de estar quebrando a lei da ordem da hierarquia, ele está excluindo alguém. E quando um filho exclui alguém da sua vida, ou o pai ou a mãe, ele fica fraco na sua própria história, na sua própria jornada. Então também essa é uma coisa quando a gente olha da lei da ordem e hierarquia, assim, existem muitas e muitas dinâmicas que fazem com que a gente quebre a lei da ordem e hierarquia sem perceber. Quando, por exemplo, o filho acredita que tem que defender a mãe de qualquer custo, porque o pai, sei lá, o pai é alcoólatra, ou o pai tem algum vício, ou o pai é grosseiro, então ele olha para aquele pai e começa a tomar partido da mãe, começa a defender a mãe, acha que o pai não deve falar daquele jeito com a mãe, e aí começa nesse movimento, e nesse momento, de forma inconsciente, ele exclui o pai e diz: meu pai não é o suficiente para você, mãe. Então ele quer ocupar o lugar do pai junto da mãe. Ele quer se tornar o marido da mãe inconscientemente. Gente, isso são dinâmicas muito sutis que a gente nem percebe. E nessa dinâmica, quando o filho toma partido da mãe em relação ao pai, achando que o pai não é o suficiente para a mamãe, ele se torna um protetor da mãe. E uma vez que ele se torna protetor da mãe, além de quebrar a ordem e hierarquia e excluir o pai, é muito difícil que ele consiga construir um relacionamento amoroso na vida. Por quê? Porque ele já colocou a grande mulher da vida dele. Assim também pode acontecer com as mulheres. Quando a menina acha que mamãe é muito grossa pro papai, mamãe é seca, papai é todo amoroso, que mamãe não dá confiança para ele. E aí, inconscientemente, ela pensa: mamãe não é o suficiente para o papai. Logo, ela se torna a menina do papai, ela se torna a mulher do papai inconscientemente. Claro que além de excluir a mãe do sistema familiar e além de quebrar a lei da ordem da hierarquia, ela também vai ter muitas dificuldades de se relacionar afetivamente na sua jornada. Então, hoje eu trouxe algumas dinâmicas da lei da ordem da hierarquia e o quanto é importante, necessário que a gente possa trazer mais equilíbrios para a nossa vida, que a gente respeite os mais velhos, que a gente perceba que eles têm precedência e força. Não importa qual é a faculdade que ele tenha feito, se não fez faculdade, qual é o conhecimento que ele tem, qual é a religião que ele tem, quais são as crenças que ele tem. Cada um ocupa o seu lugar. Por quê? Quando eu acredito veementemente que eu tenho que cuidar da minha mãe, eu estou deixando de cuidar da minha própria vida. Então eu perco a força. Eu acho que eu sou grande o suficiente para cuidar dela, mas na verdade eu não me sinto grande o suficiente para cuidar da minha vida. E essa é uma dinâmica muito comum em muitas famílias. Quando uma mulher acredita que ela precisa cuidar do pai, proteger o pai e ficar ali o tempo todo dando conta, hierarquicamente desse pai, na verdade o pano de fundo é: eu não dou conta de cuidar da minha própria vida e das minhas relações. Então veja como essa lei tão facilmente mental de se pensar, que os mais velhos têm precedência e precisa ser honrados, como na nossa dinâmica do dia a dia, isso atrapalha aí muito. Então cuide de você, olha para o seu lugar, porque somente no nosso lugar temos força. Não importa qual filho você seja, não importa qual lugar que você ocupe, inclusive se você ocupa o lugar de pai e mãe, exerça a sua função, exerça o seu papel. Se tiver dificuldades entre o casal, não conte para os seus filhos, cuide das suas dificuldades, cuide das suas limitações. O problema do casal é do casal, desde que os filhos sejam apenas filhos e ocupem a força na vida. E assim, hierarquicamente, com ordem, todos vivemos livres e mais saudáveis. Um beijo grande. Se você gostou desse vídeo, manda ele para alguém, encaminha para alguém. Não esquece de dar um like e ativar o sininho para receber a notificação de novos vídeos. Um beijo grande.